Deus quiser. Obrigado. Boa tarde. Ainda bem que esquentou, né? Hã? Ainda bem que esquentou, senão a tentação ia ficar mais difícil. Vai ficar uma tentação mais branda, mais tranquila. Então, a gente ia ficar tentado a não sair da cama. Não é verdade? Quando a Cássia passou pra gente esse tema, eu falei, gente, o que a gente vai falar de tentação, né? Eu pensei, falei assim, eu vou colocar o Reinaldo Giannichini lá com o peitoral de fora, aí as meninas vão ficar bastante tentadas a entender o que é tentação. Mas eu pensei um pouquinho melhor, falei, acho que não é uma boa ideia, né? Aí fui procurar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo alguma passagem que falasse de tentação. E eu acho que vocês conhecem uma passagem que Jesus é levado até o deserto e é tentado pelo diabo. Alguém já ouviu falar dessa passagem? Lembra? Já viram a interpretação dessa passagem? Não? Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é uma interpretação não muito profunda dessa passagem, porque na verdade dá horas de estudo, se a gente for pegar ela com bastante carinho para poder fazer. Nós vamos tentar fazer dessa passagem uma ponte para aquilo que a gente deve entender como tentação, como a gente deve se comportar diante da tentação e como que a gente consegue não ser tentado. Dá para fazer isso? Não ser tentado? Difícil, né? Mas dá. Ou não dá? Tentando, dá, né? Tentando, eu também acho que o problema nosso é não tentar. Eu acho que esse é o problema nosso. Então vamos colocar lá qual é a passagem. Ele está em dois evangelhos. Está no evangelho de Mateus e está no evangelho de Lucas. Tá? Diz lá o seguinte: então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a primeira tentação. A gente parte para a segunda tentação. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus outra vez: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda tentação. Vamos para a terceira. De novo, o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes, e disse-lhe: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Essas foram as três tentações de Jesus no deserto. Bom, fácil entender, né? Não é fácil. Sabe por que não é fácil entender? Porque a gente lê um texto como esse e a gente tenta entender esse texto sobre a ótica nossa, sobre a ótica ocidental, com os valores que nós ocidentais temos e não com os valores que os judeus têm a respeito do que está escrito aí. Para que a gente possa entender o que está escrito aí, a gente precisa entender um pouquinho o que significa algumas coisas para os judeus. Senão a gente não entende. Por exemplo, tentação. Se a gente procurar no dicionário, tentação vai estar escrito assim, e eu peguei o melhor dicionário que eu achei. Nem o Michaelis não dava uma explicação tão organizada, né? Está escrito assim, ó:
É um substantivo feminino, é ato ou efeito de tentar. Até aí, eu acho bastante... Fala nada, né? Aí começa um pouquinho. Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. E aí, quando é usado no substantivo, pessoa ou coisa que tenta. E aí vem algumas coisinhas que nos ajudam a entender um pouquinho como que as palavras vão mudando o sentido com o tempo. Etimologicamente, quando a gente busca a raiz, quando a gente busca o significado original da palavra, a gente descobre que essa palavra vem do latim, tentatio, derivado de tentatum, que no começo significava prova, tentativa, teste, ensaio. Somente com o uso do latim eclesiástico, ou seja, a partir do momento em que a igreja começa a fazer a reinterpretação da palavra, é que ela passa a ter o sentido de induzir ou instigar ao mal. Antes disso, não. Então, a maneira como a gente entende a palavra tentação hoje, não é a maneira como se entendia ao tempo de Jesus. O sentido da palavra foi mudando conforme foi tendo a influência da teologia ou a influência das pessoas que mandavam na igreja. Da maneira como a gente vê hoje, não era ao tempo de Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisa entender o que significam os números para os judeus. Eu não sei se vocês lembram, mas no texto tem uma parte assim: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu não sei se vocês lembram, mas esse 40 aparece várias vezes na Bíblia. Foram 40 dias, 40 noites no dilúvio. Foram 40 anos no deserto. Foram 40 dias, 40 noites para receber as tábuas das leis. Em vários momentos da Bíblia, esse 40 dias e 40 noites ele aparece. Será que realmente as pessoas faziam as coisas exatamente em 40 dias? Ou 40 dias tem algum significado para os judeus que nós não conhecemos? Provavelmente deve ter algum significado para os judeus que nós do Ocidente não conhecemos. Então, para poder entender o que significa esses 40 dias, 40 noites, nós precisamos entender o que significa 40 para os judeus. E nós vamos começar não com 40, vamos começar com o número 6. O número 6 para os judeus é um número imperfeito. Quando a gente lê o Apocalipse, o número que identifica a besta do Apocalipse é o número 666. É muita imperfeição. O segundo número importante para os judeus é o número 7. Todas as vezes que o número 7 é citado na Bíblia ou no Evangelho, ele faz alusão a Deus. Porque o número 7 é o número da perfeição, é o número perfeito. Então, se você tem que perdoar uma pessoa, quantas vezes você tem que perdoar? Não foi isso que foi perguntado para Jesus? Por quê? Porque o Deuteronômio, nas leis dos judeus, diz que para o perdão ser perfeito, você precisa perdoar 7 vezes. E os seus discípulos perguntam a ele: quantas vezes eu devo? Numa alusão à lei mosaica. E Jesus diz que é 7 vezes, 70 vezes, ou 70 vezes 7. Mas ele não deixa de usar o número 7. Ele só coloca 70 para mostrar que é muito, não é pouco. No sentido de que o perdão deve ser sem limites. Tá? Um outro número que é importante para eles, eu não sei se vocês se lembram, quantos apóstolos ou quantos discípulos Jesus escolheu? 12. Lembram disso? E quando Judas se suicidou, imediatamente os discípulos de Jesus substituem Judas por Matias. Por quê? Porque precisava ser 12. Para os judeus, esse número tem um valor muito importante. É o número da escolha, é o número da comunhão com Deus. Então, para que fossem discípulos de Jesus, precisavam ser 12. Por isso, eles completam o número 12. Tá? E o número que interessa para a gente hoje, o número 40?
Todas as vezes que ele aparece na Bíblia ou aparece no Evangelho, ele aparece como um período de preparação para alguma coisa importante. Foram 40 anos no deserto para entrar na Terra Prometida, 40 dias, 40 noites para receber a Tábua das Leis, 40 dias e 40 noites para que a gente tivesse o dilúvio, para que houvesse a segunda aliança que Noé faz com Deus. Então, todas as vezes que a gente tem um período de preparação importante para uma nova relação em novas bases com Deus, aparece o número 40 na Bíblia e no Evangelho. E o último número eu não coloquei, é o número 1000, mas aí significa alguma coisa que não pode ser contada, é incontável. Porque no tempo deles, os algarismos numéricos iam somente até o número 1000, não existia além de 1000. Então, para eles, quando chegava nesse número, não dava mais para contar. Tudo bem? 6, 7, 12, e para a gente o que é importante aqui é o 40 hoje. Se a gente estivesse estudando o Apocalipse, a gente ia precisar do 6 e do 7. Porque no Apocalipse são 7 cristais, são 7 candelabros, são 7 anjos, tudo é 7, porque é tudo de Deus. Tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que Jesus usava algumas palavrazinhas e ele as usava de maneira perfeita. Nós é que deturpamos a maneira de usar. Quando a gente pega os evangelhos, tem 3 palavras que aparecem nos evangelhos com frequência: demônio, diabo e Satanás. Pela influência da igreja, essas 3 palavras acabaram virando a mesma coisa, mas elas não representam a mesma coisa. Jesus não as usa de maneira errada em nenhum texto do Evangelho. Depois que vocês souberem o significado da palavra que a gente vai discutir aqui agora, leiam de novo o Novo Testamento, usando essa palavra no significado que vai ser colocado hoje. Jesus sempre usa esses 3 termos de maneira correta. Nós é que modificamos o sentido, nos equivocamos e transformamos uma coisa que seria um adjetivo de algumas pessoas como um pronome ou como um substantivo, como se fosse a pessoa. Primeira palavra, demônio. Quando Jesus usa a palavra demônio no Evangelho, ele só usa a palavra demônio no Evangelho quando ele está se referindo a algum espírito. Somente nesse sentido. Ou alguém que está obsediado, ou alguém que está tomado pelo espírito, ou alguém que está sob a influência de um espírito. Então você não vai ver Jesus falar no Evangelho de retirar o diabo, retirar Satanás. Jesus retira demônios. Ele não retira diabo, ele não retira Satanás. Porque demônio não significa a mesma coisa que Satanás e diabo. Demônio vem do grego antigo, que está escrito lá, vem de daimones, significa gênio, alma. E uma coisa importante, não faz distinção entre gênio bom e gênio ruim. Não faz distinção entre alma boa e alma ruim. Qualquer ser vivente em espírito é um demônio. Literalmente todos nós somos demônios encarnados. Ao pé da letra, todos nós somos demônios encarnados, gênios, alma, buscando no significado ao tempo de Jesus. O que nós temos que entender é que de Jesus até agora, nós tivemos muitas pessoas que tiveram muitos interesses em muitas coisas que nem sempre são os interesses de Deus. E as coisas vão tomando outros sentidos, vão tomando outros significados. Outra palavra que Jesus usava de maneira maestral é diabo. Mas a gente confunde diabo com demônio. Mas Jesus não confundia. Porque diabo não significa demônio. Diabo é outra coisa.
Diabo vem lá do latim e do grego e significa aquele que desune, ou aquele que separa, aquele que faz que haja desarmonia entre as coisas de Deus e aquilo que é interesse de Deus. Nesse sentido, dessa maneira, todos nós aqui, com certeza, em algum momento já fomos diabo. Com certeza. Naqueles momentos das brigas, naqueles momentos das dissensões, naquele momento em que a gente deveria fazer o papel da pessoa que tem consciência e fazer com que as pessoas se entendam, e o que a gente faz é alimentar a dissensão ou alimentar a desunião, nós estamos sendo diabos. Literalmente. Nesse sentido, Jesus poderia dizer para a gente que somos diabos. Olha como é que as coisas vão mudando conforme o tempo. Porque na verdade ele usava a palavra diabo para se referir a um comportamento da pessoa que causa desunião, da pessoa que cria dissensão. E o outro termo, que às vezes é usado como substantivo, é Satanás. Às vezes ele é usado como substantivo, identificando uma pessoa que tem um determinado comportamento. Satanás vem do hebraico Satã e do aramaico Sataná e significa adversário. Em qualquer contenda, em qualquer discussão, a pessoa que está contra você é um Satanás. E se ele olha de lá para cá, eu sou Satanás, porque eu estou contra ele. Eu sou o adversário dele. Eu estou numa disputa com ele. Jesus usa, tanto no sentido de adversário, como dando a ele um adjetivo, alguém que está contra mim, ou como substantivo, alguém que se comporta como um adversário. Mas em nenhum momento ele usa a palavra Satanás como demônio. Demônio é uma alma, é um ente, é um gênio, é um espírito. Diabo, aquele que causa dissensão, aquele que causa desunião, aquele que separa as coisas. Satanás, aquele que é adversário, aquele que está em contraposição à minha posição. Vocês vão ver como é que agora vai ficar diferente o entendimento do texto. Porque nós já sabemos o que significa o 40, já sabemos o que significa o diabo, já sabemos o que significa Satanás. O que é o diabo mesmo? Aquele que desune, que divide. O que é Satanás? O adversário, aquele que está contra. Nesse caso está contra quem? Contra Deus. Contra Deus. O diabo é aquele que está dividindo o povo de Deus, entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Quantas vezes a gente vê, ou quantas vezes nós acabamos fazendo isso? Quando não ensinamos às pessoas o que realmente é importante perante Deus e as colocamos perante o mundo, diante de coisas que não são importantes. Nós não estamos dividindo entre as coisas que interessam a Deus e as coisas que não interessam. São comportamentos. Agora vamos lá. Então, diabo e Satanás não são, ou pelo menos em tese, substantivos. Não estão relacionados a exatamente uma pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Diferente de um demônio, que é um ente e eu posso identificá-lo. Por exemplo, Luiz Nelson é um demônio. É um ente. É um espírito encarnado, é uma alma, e eu posso identificar esse demônio. Mas Satanás não, qualquer pessoa pode ter um comportamento de Satanás. Qualquer pessoa pode ter um comportamento de diabo. Eu não tenho como nomear. Então, na verdade, diabo e Satanás não são personalidades, enquanto o demônio é uma personalidade. Essa é a diferença. Tá? E nós vamos encontrar no livro dos Espíritos
Nas explicações de Kardec, está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírito, no capítulo 1, na parte que fala dos anjos e demônios, Kardec faz uma explicação sobre o termo Satanás. E ele diz o seguinte: Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. E aí a gente vai pular toda essa parte aqui, ó, lhe impressiona a imaginação dos seres incorpóreos, com atributos que lembram as qualidades ou defeitos humanos. Então Satanás não é de maneira nenhuma um ser mau, uma entidade, uma potência que brigue de igual para igual com Deus. Porque para que ele fosse uma potência que brigue de igual para igual por Deus, ele teria que ter sido criado por Deus. E Deus, como perfeito que é, não poderia ter criado algo que não seja perfeito. Então a ideia de Satanás como uma entidade, como uma potência, aquela ideia que a igreja às vezes nos traz de anjo caído que veio e que quis brigar contra Deus, não existe. É uma alegoria. E nós colocamos qualificativos nessa alegoria que são os defeitos que nós temos. Aliás, eu brinco muito. A maior invenção da humanidade foi o diabo e Satanás. Porque não assumindo as nossas imperfeições, nós botamos a culpa neles. Sério? Lembra do pecado original? Como é que aconteceu? Adão e Eva no paraíso, né? Adão primeiro feito por Deus, imagem e semelhança de Deus, vivia num estado contemplativo, sempre olhando para a lua, para o sol, e tudo que ele queria vinha até as mãos dele, até que Deus diz que ele não está feliz, ele está triste, tira-lhe uma costela e faz Eva. Até pouco tempo, algumas religiões ainda não consideravam a mulher como um ente individual, mas era como um apêndice do homem, porque foi tirado da costela do homem para ser feito. Felizmente, acho que todas as religiões do mundo hoje já consideram a mulher como um ente e não como um apêndice do homem. Mas na Idade Média, mulher não podia votar, mulher não podia fazer nada, porque na verdade ela não era reconhecida como um ser humano. Ela era reconhecida como um pedaço do homem, que devia se submeter ao homem sobre todas as hipóteses e todas as circunstâncias. Essa era a ideia que vinha da história que a gente conhece lá no início de Adão e Eva. Teve até um concílio no século 400 para se votar se a mulher tinha alma. Exatamente. E até nessa época ela não era considerada. Não, mas isso foi resolvido por religiões mais fidedignas ao texto bíblico há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás, tem um desses grupos que resolveu que a mulher tem alma. A gente teve essa discussão num dos concílios da igreja, mas há 6 meses atrás. Isso é recente. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda estão discutindo se a mulher tem alma ou não tem. Tá? Então vem lá do pecado original, da história original da criação do homem. Como espírita, nós sabemos que isso é uma representação. Na verdade, não foi assim que aconteceu. Aquela ideia de ter sido expulso do paraíso, aquilo tudo vem da lembrança que você traz de outros mundos que eram mais adiantados, e quando você é degradado ao planeta Terra, você traz essa lembrança intuitiva e cria essa história de Adão e Eva. Mas pensa comigo, de quem foi a culpa do pecado original? Vamos lá. Primeiro, a serpente tenta Eva, dando a ela o fruto proibido, o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Eva é tentada pela serpente, come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ela percebe a besteira que fez, vai lá e dá um jeito de colocar Adão no meio da mesma confusão. E faz com que o Adão também experimente da maçã.
Coitada da maçã e da serpente, né? Diz que até então a serpente não se arrastava no chão, ela tinha pés. Depois disso ela passou a se arrastar. Então vamos lá. Se a serpente tivesse um bom advogado, acredita em mim, estava tudo resolvido. Porque a primeira coisa que você fez, quando Deus perguntou para Adão, não fui eu, a culpa é da Eva. Ó como é que o ser humano é. A primeira coisa, quando alguém nos aponta algum defeito, algum erro, o que a gente faz? Não fui eu, foi fulano. Adão, você comeu a maçã? A culpa da Eva, foi ela que fez eu comer. Eva, você fez o Adão comer a maçã? Não, culpa da serpente, foi ela que me enrolou e eu comi. Como a serpente não sabia falar e nem se defender e não tinha um bom advogado, o que aconteceu? Ela acabou ficando com a culpa. Ficou com a culpa e que tinha pé, passou a rastejar, e aí Adão e Eva saem do paraíso e vão ter que sofrer. É uma história alegórica, mas mostra a natureza do ser humano. Mas a serpente não foi induzida pelo diabo? Então, ela é a representação do diabo na nossa história, da enganação, da divisão. Ela é a representação da enganação, da divisão. Mas o que eu digo é o seguinte: embora seja uma história alegórica, embora ela não tenha um fundo de realidade, ela mostra a realidade do ser humano. Nós temos uma tendência em não assumir os nossos erros. A gente tem uma tendência em justificar os nossos erros colocando a culpa nos outros. Aí a pessoa se envolve com droga. A culpa é do meu amigo que fez eu fiz. Não fez, você só se envolveu porque você quis. A pessoa bebe demais, a culpa é de não sei quem que pagou a conta. Não, você bebeu porque você quis, ele só pagou a conta. A pessoa se prostitui, não, você se prostituiu porque você quis. Não tem desculpa. Mas a gente fica arrumando desculpa para as coisas que a gente faz e botando a culpa em alguém. E em última instância, a culpa acaba ficando de quem? Do demônio, né? Foi ele que me tentou. Foi as inspirações dos maus espíritos, não tem? Porque, se você está numa igreja evangélica, é o adversário. Lá eles usam o termo certo. Se você está numa igreja católica, é o demônio, é o diabo. Se você está num centro espírita, é o obsessor. O culpado não é a gente, o culpado são os outros. Independente da religião onde eu esteja, eu arrumo um culpado para as besteiras que eu faço. Quando na verdade a culpa é minha. Eu fiz a escolha. Eu podia ter falado não, ou podia ter falado sim. Não adianta ficar botando a culpa nos outros. Porque se a culpa for do outro, eu nem julgado você, né? Alguém aqui já ouviu falar de alguém que foi para a cadeia por culpa do outro? Se você conseguir provar que a culpa é do outro, quem vai para a cadeia? O outro. Se a culpa é do demônio, se a culpa é do diabo, se a culpa é de Satanás, todos nós já estamos libertos, não precisamos fazer mais nada. Mas não é assim. Jesus nos disse que a cada um é dado conforme as suas obras, conforme aquilo que constrói, conforme aquilo que planta, colhe. Planta milho, colhe milho, planta vento, colhe brisa ou tempestade. Vai depender do jeito que você cuida desse vento que você plantou. Assim como se você planta milho, você pode colher pouco ou pode colher muito. Depende da maneira como você cuidou. Isso é importante a gente entender. Se eu cuido bem, produz muito. Se eu cuido mal, produz pouco. Depende da maneira como eu cuido. Tá? E aí nós vamos ver quais são os sentimentos que poderiam ser atribuídos, já que é uma figura alegórica, ao conceito de diabo e Satanás. Orgulho está dentro? Orgulho está dentro. Avareza está dentro? Tá. Inveja também? Ciúme, ressentimento, cupidez, egoísmo. Se eu fosse ficar falando, a gente ia ficar aqui uma tarde inteira, né? Se eu fosse ficar nomeando, eu coloquei só alguns sentimentos
que podem, de alguma maneira, ter identificação com essa figura que é criada em torno do termo diabo ou Satanás. Agora a gente pode voltar lá no texto, para a gente tentar interpretar. Vamos ver se agora fica mais fácil. Vamos começar agora. Então, foi levado Jesus pelo Espírito. A primeira coisa que eu queria que a gente parasse para refletir. Jesus foi levado em corpo ou em espírito? Não está falando que Jesus foi andando até o deserto. Não está falando que Jesus pegou uma caravana e foi até o deserto. Está falando que Jesus foi levado em espírito. Então, todo o ensinamento que vem daqui para frente não é para a vida física, é para a vida moral. É para a vida do espírito. Porque Jesus foi levado em espírito. Implica que essa passagem ela está relacionada com a nossa vida espiritual e não com a nossa vida material. E continua. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é o diabo mesmo? Os sentimentos que nos dividem, que nos afastam de Deus. Então, em espírito, no deserto, o que significa o deserto? Aquele sentido de introspecção, em que você fica sozinho, em que você sai do barulho do mundo, que você sai do barulho das coisas, fica só você e você. Para quem já teve a oportunidade de ir em algum lugar desértico, vai entender o que eu estou falando. É só o barulho do vento e mais nada. Não tem mais nada, é só você e os seus pensamentos. Então está Jesus introspectivo, ele e os pensamentos dele. O que o está tentando? Os sentimentos que podem dividi-lo em relação às coisas de Deus. Todos nós passamos por isso. O tempo todo na vida da gente. Às vezes a gente não percebe, mas todos nós passamos por isso. Em todos os momentos da vida da gente, a gente está sempre fazendo a opção entre estar com Deus ou estar dividido com Deus. E são os nossos sentimentos que são a base dessa divisão. Continua lá o escritor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que são 40 dias e 40 noites mesmo? Tempo de preparação. Para a gente poder entender um pouquinho esse negócio, essa passagem está localizada depois do batismo de Jesus por João Batista. Jesus tinha 30 anos e Jesus só começa a pregar aos 30 anos porque tem um motivo para isso. Ele poderia ter feito com 18, com 20, com 16, com 12. Com 12, ele confronta os doutores da lei no templo com sabedoria suficiente para colocá-los em muitas situações constrangedoras, mas ele não aparece mais depois dessa idade. Ele volta a aparecer com 30 anos, quando ele é batizado por João Batista à beira do Jordão. Isso tinha acabado de acontecer, e inaugura o teu apostolado na terra. Aquele é o momento em que ele está começando o seu apostolado na terra. Por que ele teve que esperar até os 30 anos? Porque nenhum judeu pode pregar numa sinagoga, nenhum judeu pode ter um discípulo antes dos 30 anos de idade. Então Jesus só poderia pregar no templo, nas sinagogas e ter discípulos a partir dos 30 anos de idade. Então ele tem que esperar até os 30 anos para que ele comece o seu messianato na terra. João Batista já o havia identificado, dizendo que ele era o Messias que havia de vir. Bom, pensa a gente na situação dele. E isso, na verdade, não é uma situação que aconteceu com Jesus. Acreditem, isso é um ensinamento de Jesus. Nós, na mesma situação, depois de nos prepararmos, os 40 dias e 40 ali, aparece como tempo de preparação. Eu estou pronto para começar a mudar a minha vida. Até hoje, eu vivi como se fosse um ser humano comum, normal. Vivi as coisas que todas as pessoas vivem.
Mas daqui para frente eu não viverei mais assim. Eu viverei fazendo exclusivamente aquilo para que nasci. Eu viverei a vida do Espírito imortal. Eu darei o exemplo do que é importante para se chegar a Deus. Eu sacrificarei o meu corpo para que as pessoas entendam o que é viver em Deus. 40 anos, 40 dias, período de preparação. Jesus estava preparado para fazer isso. E ele tem fome, não é fome material, ele tem fome de vivenciar o Espírito. Ele tem fome de viver aquilo que ele precisa viver. Essa é a fome de Jesus. Não é a nossa fome. Tanto não é a nossa fome, que logo depois está escrito assim, ó: chegando o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, olha lá, se és filho de Deus, já mexeu com orgulho, né? Já está te desafiando. Se és filho de Deus, manda essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. Olha só, todas as vezes que a gente escreve uma frase, coloca uma vírgula, coloca mas, entretanto, todavia, a parte importante vem depois da vírgula, não é antes da vírgula. Para as professoras de português presentes, elas vão entender o que eu estou falando. Colocou essa vírgula, colocou um advérbio ali, adversativo, é isso que chama? A coisa começa a ficar importante dali para frente. Mas, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é o que interessa ao Espírito, não é o que interessa à carne. Percebam que a fome de Jesus não é uma fome material, mas é uma fome de Espírito, é uma fome de vivenciar a realidade daquilo que ele se preparou para fazer. Está ficando mais fácil entender agora, não está? Tá vendo? Continuemos. Então o diabo, quem é o diabo mesmo? Os sentimentos que estão me colocando em dúvida, que estão me colocando, será que eu vou fazer ou será que eu não vou fazer? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer ou será que é melhor eu continuar vivendo as coisas da matéria? Porque a fome dele era de viver as coisas do Espírito. Mas ele tinha que tomar essa decisão, assim como muitas vezes nós temos que tomar essa decisão. Diante de uma situação em que é muito mais simples viver as coisas do mundo, ou que às vezes é difícil viver as coisas que nos interessam como um espírito, nós temos que tomar essa decisão. Ou fazer as coisas do mundo, ou fazer as coisas que interessam para o espírito. E esse é o momento em que Jesus está nos ensinando como fazer isso. Entendam, eu não acredito que isso seja real. Eu acredito que isso seja mais uma das histórias de Jesus para nos ensinar como nos comportar diante das vicissitudes da vida. Um espírito perfeito como ele, governador espiritual da terra, não teria essa dúvida. Mas ele está nos ensinando. É isso que eu falo que é o diferencial de Jesus. Todos os outros vieram falar do que fazer. Jesus veio viver como fazer. Então ele nos traz um exemplo vivo de como nós devemos nos comportar diante desse tipo de dificuldade. Eu estou em dúvida, eu estou dividido, eu não sei como. Ou eu vou curtir a vida, ou eu vou fazer aquilo que me cabe como espírito. E ele é levado até o pináculo do templo, na cidade santa. E a gente precisa pensar em alguns termos. O que é a cidade santa? Jerusalém, aonde estava o templo. Para o judeu, o átrio do templo, aonde ficava guardada a Arca da Aliança, era o local físico onde Deus morava na terra. Não existia lugar mais importante no universo do que o átrio do templo, aonde estava guardada a Arca da Aliança. E Jesus está postado sob o pináculo, sob o templo, no lugar mais alto da religião judaica. É onde ele se encontra agora. Olha lá, quantas e quantas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação.
exaltados pelo orgulho, exaltados pelas vaidades, nos colocando acima de qualquer outra situação. E aí Jesus vai nos ensinar como a gente deve se comportar nessa situação. Como que a gente deve se portar quando nós estamos exaltados pelo orgulho e pelas vaidades religiosas em relação às coisas de Deus, tá? E disse-lhe, de novo, mexendo com orgulho, né? Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os anjos de Deus virão em teu sustento, não lhe deixarão acontecer coisa nenhuma. E Jesus responde para ele assim, ó: não tentarás. Lembra da palavra tentarás? O que ela significa? Ela significa testar, provar. Não testarás, não provarás o Senhor. Deus não está para ser provado. Deus não está para ser testado. A palavra dele é definitiva. Aquilo que ele ensina é definitivo. E aí Jesus nos ensina. Nesse momento, não duvide de Deus. Acredite que Deus sabe o que é melhor na tua vida. Acredite que Deus é o caminho que você deve procurar para a tua vida. E melhor do que isso, Ele não coloca Deus como pai de Jesus. Ele coloca Deus, inclusive, como pai do diabo. Daqueles que dividem, daqueles que dissensam, daqueles que criam a divisão. Porque Deus não é Deus de um povo, não é Deus de uma pessoa, mas é Deus de toda a humanidade. Olha que Ele não exclui o sentimento. Ele não exclui os sentimentos que nos afastam de Deus. Eles fazem parte da nossa natureza humana. Nós precisamos aprender a conviver com esses sentimentos. Fazem parte do que nós somos. Mas devemos valorizar primeiramente a Deus. E partimos para a terceira tentação. De novo, o diabo, que é o diabo mesmo, aqueles sentimentos que estão me colocando em dúvida. Eu já passei pela dúvida entre a vida material e a vida espiritual, escolhi a espiritual. Eu já passei pela dúvida das vaidades e das coisas fáceis que às vezes as coisas da religião podem me proporcionar, mas eu escolhi seguir a Deus e não as coisas da religião. E agora eu vou ser testado de novo nas coisas do mundo. Ele é levado pelo diabo até um monte muito alto, até um lugar em que ele pudesse ver tudo aquilo que existe no mundo material. E lhe é dado para ele conhecer toda a glória e os reinos do mundo, né? Que já foram grandes reinos, tiveram muita glória no mundo. E o diabo diz para ele: se você me adorar, prostrado, se render às coisas do mundo, olha o que ele diz: se você se render às coisas do mundo, tudo isso eu te darei. Se você se render às coisas do mundo, as coisas do mundo você terá. Se você se render às drogas, você vai ter o que a droga puder te dar. Se você se render ao álcool, você vai se render ao que o álcool pode te dar. Se você se render a qualquer mazela moral, independente daquilo que você escolher, você vai ter aquilo que ela pode te dar. Ninguém disse que é felicidade. O diabo não disse que é felicidade. Ele diz que ele vai dar. Se você escolher as coisas do mundo, ele vai te dar as glórias das coisas do mundo. E Jesus completa: vai-te, Satanás. Quem é o Satanás agora? Nesse momento Jesus definiu, acabou. Não existe mais diabo, não existe mais indefinição. Agora aquela figura que o dividia não é mais divisão, agora é adversário. Eu já não estou mais no mesmo lugar que você. Eu já fiz a minha escolha. A minha escolha é seguir Deus. A minha escolha é seguir as coisas que são importantes para Deus. Agora você não é mais quem me divide, você agora é meu adversário. E ele usa de novo a palavra correta: Satanás, adversário. Porque a partir de agora, ele é meu adversário. Nós não estamos mais em conluio. E olha o que diz aqui, ó: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus são as coisas morais,
as coisas do Espírito. Não darei culto àquilo que não é importante. Darei culto somente àquilo que é importante. E olha o que acontece quando ele transforma em adversário. O diabo o deixa. E quando o diabo deixa, os anjos se aproximam e o servem. Se nós queremos ser servidos pelos anjos, se queremos ser agraciados com as benesses de Deus, devemos tomar a decisão. Precisamos tomar a decisão. É isso que Jesus está nos ensinando. Não adianta ficar com um pé em duas canoas, um pé em cada canoa. Uma hora eu vivo as coisas do mundo, uma hora eu vivo as coisas de Deus. Eu posso viver no mundo, sabendo que eu não sou do mundo. Mas se eu escolher viver no mundo, eu vou ter tudo aquilo que o mundo pode me dar. Mas o que o mundo pode me dar não está relacionado com as coisas de Deus. É uma escolha. E quando eu fizer essa escolha, eu afasto de mim a dúvida. Eu afasto de mim aquela situação em que me coloca dividido perante as coisas do mundo e as coisas de Deus. E os anjos, os bons espíritos, aqueles que nos intuem, que nos ajudam na nossa jornada terrena, se aproximam e nos ajudam a vencer as dificuldades. Então Jesus está nos ensinando como nós devemos nos comportar para que Deus esteja presente em nossa vida. Temos que fazer a escolha. Temos que escolher cultuar e servir a Deus. Vocês devem conhecer essa historiazinha, não conhece? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade, dá-nos o pão de cada dia, perdoa. E aqui, de novo, não nos deixeis entregues à tentação e nos livra do mal. A gente pede para que Deus não nos deixe em tentação, mas a escolha tem que ser nossa. Se a gente fizer a escolha, nós não vamos ficar. A escolha tem que ser nossa. Então, como é que a gente pode não estar entregue à tentação ou ao mal? E de novo nós vamos buscar, só que agora nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem no capítulo 13 que fala da lei de amor. Aliás, capítulo 11 que fala da lei de amor. No começo dessa mensagem, ela é uma mensagem extremamente elucidativa no sentido de mostrar aonde estão os sentimentos que nos afastam, que nos dividem, nos afastam de Deus. Tá? No começo dessa mensagem diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aquilo que a gente chama de sentimento na nossa atual situação ainda é instinto. Ainda não é sentimento. Ainda é instinto. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Muitos de nós ainda estamos vivendo o mundo das sensações. Muitos de nós. Por isso que a gente não consegue ser feliz plenamente, a gente não consegue realizar pleno, porque a gente tem sensações, e as sensações elas são momentâneas, elas duram um tempo curto. O sentimento não tem limitação de tempo. O sentimento de uma mãe por um filho, independente de qualquer situação, não tem limitação de tempo. Tem? As mães presentes digam para mim. Isso é o mais perto de sentimento que a gente já conseguiu chegar. Mas ainda assim é instinto. Se um dia vocês quiserem discutir comigo, vocês vão ficar chateados, porque vão descobrir que até o amor materno é instinto materno. Tá? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, onde é que está, continuando ainda no Evangelho, a origem do mal? Reside no egoísmo e no orgulho. O que é o egoísmo e o orgulho, senão a manifestação dos nossos instintos, agora na forma de sentimento? Lembra do instinto de preservação?
Aquele que a gente não repartia nada com ninguém, porque eu comia tudo que dava para comer, porque eu não sei se dava para repartir, virou egoísmo. Sabe aquele instinto de reprodução em que eu me vestia com as melhores plumagens, com os melhores corpos para conseguir um parceiro sexual? Virou orgulho. Aqueles instintos que estão ali, ó, no animal, quando chegam no homem, se transvestem de sentimentos. E os sentimentos mais ligados ao instinto é o orgulho e o egoísmo. Então, qual é o grande trabalho nosso? Brigar diuturnamente para transformar orgulho e egoísmo em amor. A melhor parte é que nós já temos em nós tudo que nós precisamos para fazer isso. Tudo. Já que os instintos são o germe dos sentimentos, qual é o instinto mais forte que existe na raça humana? Algumas pessoas poderiam falar, o instinto de sobrevivência. Não é verdade. Não é verdade. Um animal é capaz de sacrifícios absurdos por sua prole. Ele é capaz de fazer coisas absurdas por sua prole. O instinto mais forte é o instinto materno. E todos nós temos. Se nós aprendermos a estimular esse instinto, ele se contrapõe a todos os outros. Presta atenção no que eu vou falar. Uma mãe não divide tudo que tem com o filho? Passe a ver todas as pessoas da humanidade como filhos. E você vai dividir tudo que você tem com todas as pessoas da humanidade. Uma mãe não é capaz de fazer coisas absurdas para que o filho esteja bem? Se nós olharmos para todas as pessoas da humanidade como nossos filhos, nós seremos capazes de fazer coisas absurdas para que a pessoa que esteja ao nosso lado esteja bem. Nós já temos todo o germe que nós precisamos para fazer as transformações que nós necessitamos. Ou seja, Deus já nos deu a matéria-prima, deu a ferramenta. Está fazendo o que agora? O que está faltando? A gente voltar lá naquela passagem de Jesus e tomar a decisão. Quando nós tomarmos a decisão de seguirmos aquilo que já tem de bom em nós, nós vamos começar a transformar aquilo que agora é mal em coisas menores. E cada vez menores. Porque nós estaremos ampliando aquilo que é bom. Já existe em nós. Nós só estamos tomando as decisões erradas. Nós só estamos fazendo as escolhas equivocadas. Quando a gente começar a escolher as coisas certas, isso vai acontecer de maneira muito mais rápida do que está acontecendo até agora. Só não está acontecendo na velocidade que poderia acontecer, porque nós ainda estamos dando mais valor ao orgulho e ao egoísmo. Mudemos esse raciocínio e as coisas vão começar a mudar mais rapidamente na nossa vida. E aí vem aquela colocação tua de início, né? Kardec pergunta aos espíritos e essa pergunta ela é extremamente didática, porque tem um sempre ali que nos coloca uma situação muito interessante. Poderia sempre, ele não perguntou poderia o homem, ele colocou poderia sempre. Não é uma situação que eu posso de vez em quando, é uma situação que eu posso sempre, desde que eu tome a decisão. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, não esforços dos outros, pelos meus esforços. Não é do esforço do João, da Maria, do José, do Sebastião, é pelo meu esforço. Eu, não o outro. Pelos meus esforços, vencer as minhas más inclinações. E os espíritos respondem para ele com uma palavrinha só. Depois ele explica. Sim, sempre nós podemos vencer. O que nos falta está aqui no final, ó. É vontade em fazer esforços. Não é aquilo que Jesus coloca para a gente no Evangelho? Quando é que o diabo vira Satanás?
quando ele toma a decisão de que ele não quer mais estar dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Quando ele não quer mais estar dividido entre as coisas do egoísmo e as coisas do orgulho. Quando ele quer servir a Deus. Quando eu tomo a decisão de servir a Deus, acabou. Por mais difícil que sejam as situações, por mais difícil seja o lugar onde eu esteja, por mais complicada que seja a situação pela qual estou passando, se Jesus está em minha vida, fica tudo mais fácil. Então, como é que nós vamos evitar as tentações? Colocando Jesus em nossas vidas. Mas não é colocando da boca para fora, é colocando de verdade. Deus já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para fazer isso. O que está faltando? Tomar a decisão. Eu não quero viver para o mundo. Eu não quero viver do mundo. Eu quero viver no mundo, porque eu preciso do mundo para minha evolução. Mas eu não quero que o mundo viva em mim. Eu quero servir a Jesus. E aí acabam as tentações, acabam as provas, acabam as dissensões, acabam as brigas, acaba tudo. Tudo. Acaba. Foi melhor colocar Jesus do que colocar o reinante Janiquinho, não foi? Foi muito melhor colocar Jesus, não foi? É isso que a gente precisa entender. O nosso modelo, o nosso guia, a nossa referência do que é certo, do que é errado, do caminho que a gente deve seguir, daquilo que a gente deve escolher e daquilo que a gente deve fazer, sempre é Jesus. E se às vezes eu não compreendo a mensagem dele, tem pessoas que têm mais facilidade de compreender. Procure essas pessoas. Procura estudar. Procura conhecer as coisas que te permitem entender Jesus. Vocês concordam comigo que seria muito mais difícil a gente entender a passagem se a gente não soubesse o que significa o 40, o que significa Satanás, o que é diabo, o que é a palavra tentação? Então a gente precisa entender o que Jesus tem para nos dizer, porque senão a gente fica que nem papagaio, né? Repetindo, mas sem viver. A gente só vive quando a gente entende. E aí, de novo, eu não posso deixar de puxar a sardinha para o lado da doutrina espírita. Por que não posso deixar? Porque não existe no planeta Terra, nenhum código moral, nenhum código psicológico, nenhum código que nos permita entender em profundidade os ensinamentos de Jesus, tanto quanto a doutrina espírita permite fazer. Então eu convido a todos, conheça a doutrina, conheça Jesus, viva Jesus. E tentação vai ser só uma coisa momentânea que nós vamos vencer com a maior facilidade do mundo. Só estamos sendo tentados porque ainda não fizemos a escolha certa. Tudo bem? Vamos assumir esse compromisso? Amém? Amém. Isso.